Hoje nós vamos falar sobre o número 17. E para encontrar o significado desse número, a gente precisa usar o contexto em que ele está inserido. A gente precisa analisar dentro desse contexto, ou dos contextos que eles estão inseridos, algumas similaridades. O que esses pontos, esses textos têm em comum e que carregam, que pode significar ou apontar para o significado desse número 17. Quando a gente vai fazer a pesquisa baseado nesse número, a gente vai ver que ele é usado várias vezes falando de reis, de reinados. De alguma forma ele está envolvido com reis e reinados. Mas todas as vezes que esse número é usado dentro desse contexto, é para falar de atitudes, de comportamento ou de situações negativas. Então, o que isso vai dizer para nós? Um dos significados, então, do número 17, ele está falando de domínio, de governo, de reinado, mas de forma negativa. Está falando que você não está aprovado, ou no contexto que não está sendo aprovado por Deus. Que Deus não está olhando esse governo, esse domínio com bons olhos. Dentro do seu contexto, dentro da sua vida, se você sonhar com o número 17, qual poderia ser o significado? Me diga o que está abaixo do seu domínio. O que é aquilo que você administra? Qual é o seu reinado? É na sua família, é nas suas finanças, nos seus relacionamentos, talvez no seu trabalho. Isso de alguma forma pode estar te falando que aquilo que você está administrando, que o seu reinado não está sendo assim muito bom, que Deus não está aprovando e que o resultado disso não tem sido positivo. Mas eu sou Priscila Frais e aqui nesse canal eu te ensino a interpretar os significados dos seus sonhos com base nas escrituras. Se esse tema então te interessa, eu te convido a se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, deixar o seu like ou o seu dislike e caso tenha alguma dúvida, faça um comentário. Eu quero que você venha comigo para Romanos 8, a partir do versículo 31 até o 39. Principalmente a partir do 35, ele vai colocar 17 situações e essas situações vão nos dar algumas lições. Aqui a conclusão, pois, chegamos diante desses fatos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele gratuitamente todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, ele ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus, e também intercede a nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ansiedade, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro que nem a morte e nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Esse texto, então, citou 17 situações. E essas situações, elas estão expressando o nosso poder, a nossa capacidade de superação. Que em Cristo nós somos muito mais do que vencedores e podemos superar tudo e qualquer coisa que venha querer nos separar de Deus. Aqui nesse texto fica bem claro que nós estamos sujeitos a algumas adversidades, mas que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós somos capacitados para superar qualquer situação, porque o amor de Deus nos alcança aonde quer que nós estejamos ou em qualquer situação. O próximo significado a gente vai encontrar na vida de Noé. Isso está lá em Gênesis, no capítulo 7, versículo 11 e no 8:4. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês, 17 dias, precisamente nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas dos céus se romperam. Isso falando de quando começou a chuva, que Noé estava dentro da arca. Vamos agora então para 8:4. E no 17º dia do 7º mês, a arca encalhou sobre as montanhas de Ararat. O que a gente consegue ver aqui é que o 17 ele está marcando de alguma forma o começo da chuva e o final da chuva. O começo do período de reclusão, ele já estava 7 dias trancado dentro da arca quando começou a chover. E esse início foi marcado pelo dia 17 e esse final, onde a arca parou, que ela deixou de estar à deriva, também foi marcado para o dia 17. E qual lição, então, a gente pode tirar dentro desse contexto? O 17 vai estar falando de um período de reclusão, um período onde você vai estar separado dos demais. Mas para você
chegar nesse significado, é preciso que você entenda todo o contexto daquilo que está acontecendo e ver as coincidências que o número 17 estão envolvidas ou estão envolvendo dentro dessa situação, dessa história que a Bíblia está nos contando. Através da vida de José agora, a gente vai achar outros significados para o número 17. Vem comigo para Gênesis 37, 2. Essa, portanto, é a história da família de Jacó. Quando José, seu filho, tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos de ovelhas e cabras com seus irmãos, cooperava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai. Entretanto, José compartilhava com seu pai sobre a má fama dos seus irmãos. Então, o número 17 está falando de José, do começo do tratamento dele, de Deus, na vida dele, mas esse 17 está atrelado a 3 características através da vida de José, e são elas aqui. Pastoreava rebanhos, ou seja, está falando de um dom pastoral de cuidar de pessoas, cuidar de vidas. Cooperava com os filhos de Bila e de Zilpa, ou seja, está falando do nível de cooperação, de fazer parte de um grupo. E o terceiro fala de algo não muito agradável. Compartilhava com seu pai sobre a má fama dos seus irmãos. Dedo duro. O 17, então, pode estar atrelado a essas 3 características que nós acabamos de ler, mas também na vida de José, foi aos 17 anos que começou um processo de tratamento de Deus na vida dele. A gente pode chamar isso de um processo de desenvolvimento, onde ele vai ser tratado por Deus, para que lá no futuro ele possa ser alinhado. Então o 17 vai estar mostrando o início desse processo de crescimento, de maturidade, de desenvolvimento, e também vai estar falando de um processo de exílio. E tem mais um exemplo que o 17 representa exílio. Isso através da vida de Israel, de Jacó, do seu pai. Isso porque Jacó viveu no Egito por 17 anos. Isso quer dizer que por 17 anos ele ficou longe, ele ficou separado daquela que seria a sua terra, o seu povo, o lugar que ele tinha se estabelecido, o lugar que Deus tinha prometido para ele e para sua descendência, que era Israel. Ele passou 17 anos no Egito. Gênesis 47, 28 vai contar essa história que eu acabei de falar. Israel viveu 17 anos no Egito e os anos da sua vida chegaram a 147. Assim como José, Jacó, no Israel, também teve esses 17 anos de exílio. Mas isso não necessariamente é algo negativo, porque se você for olhar o contexto, mesmo eles estando no exílio, numa terra longe ou distante, numa cultura que eles não conheciam ou que eles não faziam parte, o cuidado de Deus foi com a vida deles. Outro possível significado para esse número 17 é que você deve unir-se, estar alinhado, conectado com Deus. Isso porque o número 1, ele fala de unidade, e o número 7 fala da perfeição de Deus. Então, é possível que o número 17 carregue essa mensagem. Tem unidade com o Pai. Ande, una-se a Ele. Vamos então para o resumo? Quais os possíveis significados do número 17 em sonho? Ele vai falar de um reinado, mas de um mau reinado, de um mau governo, e que isso está sendo desaprovado por Deus. Também fala do nosso poder de superação, que em Cristo nós somos capazes, nós somos vitoriosos e capazes de superar qualquer situação. Fala de um período de reclusão, de um período onde você vai estar vivendo separado. Pode falar de viver no exílio, mas nesse exílio você está sendo cuidado por Deus, ou então tratado por Ele. Envolve o fato de ser pastor, cooperar com uma situação, ou então ser dedo duro. Fala de um processo de desenvolvimento, do início de um tratamento de Deus. E por último, o número 17 pode ser o número 1, unidade, e o 7, a perfeição de Deus. Falando para você ter unidade com essa perfeição, ter unidade com Deus, andar com Ele. Mas você sonhou? Sonhou com o número 17? Sonhou? E daí?